gente! Chegamos a mais um episódio aqui do nosso B6 Podcast. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não fez a sua inscrição, essa é a hora. E vocês têm falado muito para a gente trazer por aqui também temas diversos. Falamos de futebol, falamos de outras modalidades, basquete também. E dessa vez falaremos muito de futebol, mas especialmente de negócios no futebol. Hoje estou recebendo o André Zanota, ele que é gerente de futebol, está no exterior, vai compartilhar conosco essa trajetória, passou pelo Grêmio, Santos, Sport, tem uma trajetória aqui no Brasil, aliás, uma trajetória de vitória. O torcedor tricolor vai lembrar aí de 2017 do Grêmio, 2018 também, a gente vai falar muito sobre o tricolor gaúcho, mas especialmente do mercado da MLS nos Estados Unidos, porque hoje ele faz parte do FC Dallas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você e poder compartilhar esses momentos aqui com quem está nos assistindo também. Você, André, faz parte de um número que é ainda muito restrito, muito pequeno, de brasileiros que estão atuando no exterior como executivo de futebol. Então, já começa numa honra absurda, assim, porque a gente sabe que a trajetória não é fácil. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência como que isso acontece e como que você se torna, então, esse executivo respeitado. Obrigado pelo respeitado. Assim, não é fácil, como você falou. São muito poucos os executivos que trabalham fora do Brasil. Eu já morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, fiz a high school, terminei a minha high school lá. Sempre eu fiz minha carreira eu fui formado em direito, mas sempre quis trabalhar com a parte administrativa ligada ao esporte, paixão no esporte. Fui estudar na Europa, estudei 1 ano no FIFA Master, que é um dos mestrados mais reconhecidos que tem na Europa em negócios do esporte. Então, já sempre buscando trabalhar com clubes, não imaginava ser um executivo de futebol, mas foi algo que eu não gosto muito de clichês, mas estar no lugar certo na hora certa cabe muito com o que aconteceu comigo. Então, eu fiz o FIFA Master, fui trabalhar no México, trabalhei 1 ano no México, na Liga Mexicana, que é uma liga muito forte. Voltei para o Brasil, tive uma experiência na Traffic, na gestão dos clubes da Traffic, 2011, 2012, aí um diretor da Traffic foi para o Santos, me levou para ser um braço direito dele, depois ele acabou saindo do Santos e eu assumi como diretor de futebol, executivo de futebol do Santos, que um clube tão grande, e eu tinha 33 anos e foi uma experiência muito bacana. Eu costumo falar que eu sobrevivi a 3 mudanças de presidente, que no Brasil não é fácil. Exatamente. E aí depois Santos, Sport, Grêmio, que no Grêmio foram 2 anos muito mágicos. E essa de ter conhecido uma pessoa na Traffic que trabalhou no Dallas e me apresentou para os donos do Dallas, eles me chamaram para uma entrevista no final de 18 e deu tudo certo. E eu já estou na minha 4ª temporada agora no FC Dallas, aprendendo muito sobre a forma americana de lidar com esporte, de negócios do esporte e vendo o crescimento da MLS, né, que tem sido muito legal participar de tudo isso. E é importante a gente falar também dessa mudança de cenário, porque a gente tem acompanhado uma evolução da liga nesses últimos anos, seja na questão de volume, então negócios cada vez mais caros e mais lucrativos também, um crescimento na questão de audiência, então mais pessoas acompanhando, o maior número de pessoas acompanhando essas ligas também, e também jovens que estão surgindo ou se desenvolvendo nessa liga como porta de entrada, digamos assim, no futebol. Antes a gente tinha os medalhões, jogadores já consagrados no final de carreira, indo para os Estados Unidos por uma oportunidade financeira, para atrair olhares, marketing, era algo mais nesse sentido. Queria que você falasse dessa mudança e se é nesse caminho mesmo. É isso mesmo. Assim, por ter vivido nos Estados Unidos lá atrás, eu morei nos Estados Unidos em 97, 98, e a MLS começou em 96. Eu vi bem o comecinho, eu tinha 17, 18 anos, e vendo hoje o crescimento não só, né, da liga, como o futebol nos Estados Unidos, como cresceu, como está cada vez mais popular entre meninas
é o esporte mais popular entre meninas de 6 e 17 anos. Referência. O futebol é quem dá mais bolsa de estudos para meninas. Então, não é à toa que a seleção americana de futebol tem o sucesso todo que tem. É muito investimento por trás e fomentar que as meninas pratiquem cada vez mais esporte. E a MLS, ela, de um tempo para cá, eu não sei precisar quantos anos, mas ela realmente mudou o perfil, né? Daquela época tiveram, né, no início, teve Valderrama, teve Echeverri, teve Hugo Sanches, nomes emblemáticos do futebol, mas o Beckham foi o grande, né, nome quando, inclusive, mudou a regra, que a MLS tem um teto salarial, e aí entrou a Lei Beckham, né, que é o jogador especial, que foge do teto salarial. Então vieram Beckham, Thierry Henry, Kaká, Pirlo, Davi Villa, Gerrard, tantas outras estrelas mundiais que, né, buscavam jogar na MLS. E a MLS, nos últimos anos, mudou esse perfil. O mercado europeu viu também o crescimento na qualidade do produto MLS, do jogo da MLS. Então, eu já estou, como eu falei, na minha 4ª temporada. O Dallas é o clube que mais vendeu jogador nos últimos 3 anos para a Europa. Então, a gente, desde que eu cheguei em janeiro de 19, só uma janela, janeiro de 2020, que a gente não vendeu nenhum jogador. Então, a gente tem uma relação muito próxima, depois a gente pode falar mais sobre isso com o Bayern de Munique. Conversando com eles lá, eles entendem que um jogador sul-americano, por exemplo, que se adapta nos Estados Unidos, numa liga competitiva como a MLS está cada vez mais, uma outra língua, outra cultura, o salto para a Europa vai ser mais suave do que direto... Do que trazer direto daqui. Eu ouvi deles lá, falando, André, Brasil, Alemanha, a gente é muito diferente. Culturas muito diferentes. O Bayern não tem um scout no Brasil, por exemplo. Eles preferem que outro clube alemão é um clube que tem muito dinheiro, que não vai ter problema em pagar 20, 30, 40 milhões depois. Mas se um clube alemão contrata um sul-americano, ele vai bem... Faz a adaptação, depois ele pega. É um investimento com menos risco, né? Uma vez que ele já se adaptou na Alemanha, ou se ele vem Então, a gente vendeu o Chris Richards em 2019 para a Alemanha, para o Bayern. Eles compraram o Alphonso Davies, né? Que tanto sucesso que tem do Vancouver Whitecaps também. Então, é muito verdade isso. A audiência, a MLS está fazendo um novo contrato com a televisão a partir do final desse ano. Vai ter um novo contrato de televisão. Mais jogos passando em TV aberta nos Estados Unidos, o que significa um público muito grande assistindo. Então, tudo isso significa maior valorização da marca dos clubes, da marca da liga, mais dinheiro, mais investimentos, né? O que você falou, muito verdade. Todo ano a gente vê o clube tal fez o maior investimento na contratação desse jogador da história dele. Esse ano a gente fez, o Dallas fez em janeiro, o Houston fez o maior investimento da história do Houston. Então isso tem sido uma constância ano a ano na MLS. E até essa observação com relação ao futebol alemão, por exemplo. A gente entrevistou aqui o Paulo Sérgio, um dos poucos brasileiros na história que teve esse sucesso todo na Alemanha, é uma das lendas do Bayern de Munique hoje. E porque também fez um processo de adaptação que, na maioria das vezes, não acontece com esses jogadores. Que não conseguem se adaptar com a cultura, com a questão que é muito diferente. A gente até brincava, como é que é a resenha do alemão e a resenha do brasileiro, né? Essa questão do vestiário. E uma questão cultural mesmo de dia a dia, de convivência, de você viver a cidade, viver o idioma, a cultura. Então, é uma diferença que, muitas vezes, um jogador talentoso que sai do Brasil ou do mercado sul-americano não consegue essa adaptação, assim como em outros países da Europa a gente tem acompanhado isso também. A gente já viu muito isso, né? Jogadores que vão, batem e voltam, depois sentem saudade, E o brasileiro acaba ficando muito marcado com isso. A MLS mesmo não tinha um número grande O ano passado, se eu não me engano, eram 44 jogadores argentinos e 25 brasileiros na liga. Então... dá um sinal. A população brasileira é muito maior que a Argentina, a gente tem muito mais jogadores formados, a qualidade do jogador brasileiro não perde em nada para o jogador argentino, só que é uma liga que percebeu o jogador argentino está se adaptando melhor, está rendendo mais,
Então, acaba sendo uma tendência, vão atrás de jogador argentino. Os outros clubes começam a ir buscar o jogador argentino. Aí vieram alguns jogadores brasileiros que começaram a dar certo. E agora a gente vê uma quantidade de jogadores brasileiros cada vez mais jovens. O Thales Magno, o Gabriel Pereira, o Thiago, 3 jogadores que estão no New York City FC. O Orlando tem alguns jogadores brasileiros também. Enfim, eu acho que o João Paulo, que está no Seattle, está muito bem. E depois levaram o Léo Chu também. Então, Caio Alexandre no Vancouver Whitecaps. O jogador brasileiro hoje está mais valorizado, mas tem isso. Ele tem que ir com uma mentalidade. Isso é uma coisa que a gente, os clubes, quando vão buscar jogadores hoje, o mais difícil de detectar é justamente isso. A questão da mentalidade do jogador quando você projetando ele para o clube que você está. Né? Se ele vai se adaptar bem. E aí, esse ano, a gente criou no Dallas um departamento de player care, que é para cuidar tudo em torno do jogador. Um departamento, uma pessoa específica para cuidar da família, cada detalhe da chegada dele, para que possa ser mais tranquila, a adaptação dele possa ser muito mais fácil. Porque a gente sabe como é importante a família estar bem para o desempenho do jogador em campo. Então, a gente está fazendo isso como uma proteção ao nosso investimento. Claro. Para que o jogador tenha todo o cuidado. A gente ajuda a família a tirar o visto para os Estados Unidos, na viagem, na chegada, todos os detalhes de casa, carro, conta bancária. A gente já teve que ajudar a trazer cachorro. Então, tem todos isso que a gente sabe que são detalhes, mas são importantes. Que fazem a diferença. Na adaptação do jogador. Agora, tem um preconceito dos empresários aqui do Brasil ainda com o mercado norte-americano? Talvez seja mais interessante mandar para a Europa, numa negociação de Europa, do que propriamente apostar na MLS? E você acha que é um erro também essa mentalidade? Te falar que os agentes brasileiros foram os últimos a perceberem esse crescimento da MLS, como pode ser um degrau importante antes do jogador ir para a Europa. Justamente por um jogador que se adapta, vai jogar em Chicago, Nova York, frio, outra língua e outra cultura, a presença europeia nos treinamentos, na influência europeia nos nossos treinadores da MLS é muito grande. Então, existia esse preconceito, e hoje eu vejo que quase nada. Eu vejo totalmente o contrário agora. Agentes buscando e querendo colocar o jogador na MLS, porque sabe que além do crescimento da liga, de ser uma liga competitiva, a qualidade de vida que proporciona para o atleta, para a família, morar nos Estados Unidos é muito legal, aprender o inglês, enfim. Então isso diminuiu muito, muito mesmo. Você tem essa trajetória que a gente estava falando aqui no Brasil, que é vitoriosa, porque você fez a Libertadores ali do Grêmio, 2017, o melhor ano do Grêmio também dos últimos tempos. Um ano que o torcedor ainda sente saudades daquele momento. Depois, 2018, ainda bem também, especialmente no primeiro semestre. E depois você também teve... Aliás, anterior a isso, você teve o Santos. E aí você vai para os Estados Unidos, que é um choque de realidade de como se olha para o esporte e até da função do gerente de futebol. Queria que você compartilhasse, 5 maiores lições que você tem aí. Dessa diferença de você ter futebol brasileiro, de você ter, como você brincou, sobrevivi a 3 presidentes, né? A troca, que isso influencia muito. O primeiro ponto é isso. Como a política dos clubes brasileiros atrasa o andamento dos clubes, atrasa o desenvolvimento dos clubes. É muito, muito desgastante, né? No Grêmio, a gente teve... O Renato brincava o tempo todo comigo. Nossa, você nunca vai ter isso no futebol brasileiro. A gente teve 2 anos sem crise, paz, o que é muito raro. No futebol brasileiro, você está sempre pensando no imediatismo, no resultado, está sempre preocupado no domingo, quarta, e você não consegue projetar nada a médio e longo prazo, que é muito importante também você não só cuidar. Eu costumo falar nas palestras que eu faço, aulas que eu dou em cursos de gestor esportivo,
que eu comparo a função do executivo com um relógio de ponteiro. Que tem o ponteiro dos segundos, que move rápido, que é o Campeonato Brasileiro, que é quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E você tem que... E voa. Perde o jogo, você tem que entender as razões da derrota, mas não tem muito tempo de lamentar, que já tem jogo na quarta e é muito rápido. Tem o ponteiro dos minutos, que vai um pouco mais lento, né? E os jogos da Copa do Brasil, a janela de transferência, que algo que você consegue se planejar, se programar um pouco mais, que não tem a mesma sequência, mas que vão acontecer logo ali. E tem o ponteiro das horas, que ele é o mais lento de todos, mas é o que causa mais impacto, que são as questões de médio e longo prazo. Você desenvolver uma formação sólida de atletas, você ter um plano de transferência de jogadores para ter sempre jogadores no auge no seu elenco. Então, ter uma sucessão de elenco para ter um elenco equilibrado de jogadores jovens, jogadores mais veteranos. Então, tudo isso... E você tem que cuidar dos 3 ponteiros, porque se um para, o relógio todo para, qualquer um. Então... Você tem que cuidar dos jogos do Campeonato Brasileiro, mas é muito importante também, o que vai causar mais impacto são as coisas mais estratégicas. E infelizmente, no Brasil, estando agora nos Estados Unidos, eu estou no meu 4º ano. Né? O ano passado a gente foi muito mal na temporada. A gente terminou em 11º na nossa conferência. E os donos... Assim, meu trabalho tá, sabe? Eles me dão um respaldo, me apoiam... porque não é um negócio resultadista. Lógico que o resultado no futebol é muito importante. Mas no Brasil a gente está tão limitado àquilo pela questão política de preciso permanecer no poder e se o time estiver bem em campo vai me dar esse respaldo para eu poder permanecer no poder. Então, eu acho que isso talvez mude um pouco agora com as SAFs, com donos. Eu agora trabalhando com um clube que tem dono, vejo como é mais fácil você ter esse respaldo para planejar coisas que... E eu vejo coisas que no Grêmio, né, a gente teve os 2 anos de tranquilidade no Grêmio, né, ganhamos Libertadores, Recopa, vice-campeão mundial, voltamos a ganhar o Gaúcho 2018, que não ganhava quase 10 anos que o Grêmio não ganhava o Gaúcho. E como me deu a possibilidade de fazer coisas não estando naquele ambiente de pressão irracional que muitos clubes vivem, mesmo os clubes que estão ganhando, né? A gente tá falando fora do ar, o Palmeiras, né, em grande fase, muitas vezes tinha uma pressão absurda, e o Palmeiras ganhando tudo. Então, uma das coisas que eu mais me orgulho no Grêmio, por exemplo, foi a forma como eu cheguei no Grêmio em 2017 e tinha equipe de transição, que era uma espécie de equipe B do Grêmio, que eram jogadores desacreditados, jogadores que não serviam para o time principal iam para lá, jogadores que não serviam para a base iam para lá. Então, um monte de jogador desmotivado, um monte de jogador sem projeção nenhuma de ficar no Grêmio, era só um... E eu apresentei um projeto, né? A gente montou uma equipe de trabalho, apresentei um projeto para o Conselho de Administração do Grêmio na época, e a gente reformulou toda a equipe de transição para justamente ser o que deveria ser, uma equipe com jogadores que a gente veja a projeção para o Grêmio, que já superaram o nível competitivo de base, precisam de um nível competitivo maior, ainda não estão prontos para o time principal, mas estão no caminho. Aí veio o PP, veio o Matheus Henrique, veio o Jean-Pierre, todos os jogadores que passaram por essa equipe de transição, que eu tive na minha sala para falar para o PP não ir para a Ponte Preta, para falar para o Jean-Pierre não ir para o Atlético Paranaense, para acreditar que precisava entrar em choque aquele momento com os agentes, com os jogadores, para eles acreditarem que aquele projeto era sério, que depois o jogador ia ter que ele estava no caminho de ter a oportunidade no time principal. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E o Renato entendeu isso também, começou... O Renato é um cara que subiu muito jogadores. Então, me estendi muito mais à questão política, e eu acabei falando, acho que alguns pontos, mas a questão política, essa questão de oportunidade de fazer trabalhos mais a médio... Planejamento, porque o executivo nada mais é que um cara que tem que planejar. Planejar e executar. E ter tempo para isso também. E para fazer as melhores escolhas, às vezes você precisa de um tempo de maturação, de análise. Então, é uma realidade muito, muito diferente, assim. Muito. Falando ainda do Grêmio, eu acho que a gente no futebol brasileiro, a gente tem situações que às vezes não tem muita explicação.
porque as coisas aqui realmente são diferentes. Essa questão política, essa questão de que, eventualmente, numa temporada específica, aquele time da liga, numa outra temporada já muda, ou uma questão de um treinador que naquele momento vai bem, e aí vem o mérito, e às vezes alguns problemas ficam escondidos pelo título também. A gente sabe que isso acontece com muita frequência aqui no futebol brasileiro. E aí o Grêmio é um Grêmio de 2017 com essa Libertadores, com todo esse sucesso, o trabalho do Renato muito exaltado também. Vem em 2018 ainda com sucesso, pelo menos na primeira parte, depois acaba avançando na Libertadores também, contra o River. A gente ganhou do River lá na Argentina, né, no Monumental de Nunes, um jogo super difícil, e na volta a gente começa 1-0, já com vantagem, e aí eles empatam, enfim, e depois teve um pênalti que eles fizeram 2-1 e acabaram nos eliminando, mas aquela foi bem doída. Mas a gente teve o Grêmio... No outro ano, depois contra o Flamengo. No segundo semestre a gente classificou, classificou para a Libertadores de novo, a gente terminou em quarto do Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores, então não ganhamos título, mas assim, brigamos, né? O Grêmio continuou sendo competitivo em 2018, chegando em cima nas principais competições que tinham. Mas depois algumas coisas começam a acontecer. O que acontece aí? É difícil eu comentar, porque eu fiquei no Grêmio até 31 de dezembro de 2018. E eu gosto muito do presidente Romildo, das pessoas que estão na administração do clube. Convivi muito com eles, sei que são pessoas muito sérias, que amam o clube, querem o bem do clube. Mas, assim, óbvio, o ano passado, né, eu ficava assistindo e você não quer acreditar, você fala, não, o Grêmio não vai cair, não é possível. Você vai vendo lá e o Grêmio não vai cair. Não, o Grêmio não vai cair, tranquilo. Aí quando chegou num determinado momento, eu falei, nossa, o Grêmio vai cair. Sabe quando você fala, não é possível. E com várias contratações que foram feitas. E jogadores de bom nível, né? Jogadores que mais, não estando no dia a dia, não estando lá para saber exatamente o que aconteceu, fica só especulação e palpite, e eu não acho legal. Então, eu lamento, né? Acho que todo mundo fez o que podia lá, mas torcer para voltar esse ano já volta para o lugar que merece. O Renato foi muito criticado agora no último trabalho dele no Flamengo. E claro que a crítica ela vem não só pelo trabalho, mas pela sombra que existia, que é do Jorge Jesus. A gente sabe que todo treinador do Flamengo vai ter essa sombra também. Mas a tua experiência de trabalho com o Renato, eu queria que você compartilhasse o que você acha do trabalho do Renato também, como que você vê assim, a forma dele trabalhar, os pontos fortes que o Renato tem. Olha, algumas coisas que eu admiro muito no Renato, eu aprendi muito com ele, né? A experiência que ele tem e... assim, quando você chega no Grêmio e o Renato já tá, você sabe o tamanho que o Renato tem no Grêmio, né? Então, chego de mansinho e tive algumas conversas com ele e o Renato sentava às vezes e falava, posso dar uma sugestão? Faz isso, não faz aquilo. Ou você deve falar isso. E a gente conversava muito. E eu acho muito... um ponto do Renato, eu acho a lealdade que ele tem com as pessoas, com o clube, com a direção do clube principalmente, é algo que me impressionou, né? A gente discutia, muitas vezes a gente não concordava, entre quatro paredes a gente estava lá discutindo, os vice-presidentes de futebol, o vice-presidente de futebol, o presidente, mas ele nunca expõe nenhum problema para fora, para o público. A gente vê algumas vezes treinadores que vão e falam, esse é o elenco que eu tenho, preciso de reforço. O Renato, ele não joga toma essa bombinha aí para vocês. Ele preserva muito o ambiente e essa lealdade com a direção, eu acho muito admirável. Outro ponto muito forte dele é a gestão de grupo, né? Eu acho que todo mundo fala muito e eu vivenciei isso. Ele sabe falar e ter os jogadores do lado dele como poucos que eu vi, né? E acho que para mim ele foi o que eu mais vi, que sabe controlar o grupo, ter o grupo. E o Grêmio, assim, a gente tinha
jogadores de o Grêmio a gente tinha em 2017 jogadores com uma mentalidade vencedora, eram muitos jogadores com mentalidade vencedora muito forte. Além do treinador que a obsessão do Renato, que é outro ponto, pela vitória, assim, é incrível. Ele assim, ele odeia, assim, a imprensa acompanha os rachões e vê como ele, né, o Renato, ele não gosta de perder de jeito nenhum, acho que ninguém gosta, mas o Renato, ele tem uma obsessão pela vitória. E ele encontrou um grupo ali no Grêmio também que tem uma mentalidade vencedora, que não aceita perder, que não se conforma em perder. E eu acho que esse foi o grande sucesso, o grande segredo do Grêmio daqueles anos, foi esse grupo de jogadores, mais o Renato, com todo o respaldo da comissão técnica, das pessoas que trabalham no Grêmio, que assim, é um ambiente muito vencedor, assim, sabe? Então, Jeromel, Kahneman, Maicon, Ramiro, Marcelo Oliveira, Groi, assim, era muita gente. E aí você pega um cara chegando, o Arthur, o Pedro Rocha, Everton. O cara vê, assim, aqueles jogadores tão com sede de vitória e não tem como você não se juntar com aquilo, sabe? Você ter aquilo dentro de você. Então, aquilo lá foi acumulando. E a Libertadores, por exemplo, quando a gente foi passando de fase, e falava, vai ser difícil tirar da gente. Os times vão suar para o Grêmio não ganhar isso. Isso foi tão contagioso até pelo momento do Luan, porque é engraçado isso também, né, André? Porque assim, o Luan é um jogador que pós-Grêmio ali, ele tem uma extrema dificuldade e o Corinthians já deu inúmeras oportunidades para ele. O próprio Arthur também, né, com a ida dele para a Europa e todas as questões que começaram a acontecer com o Arthur na saída do Grêmio também. Então, são dois jogadores que viveram um excelente momento no Grêmio e que depois talvez não tiveram essa mesma experiência. Também é outra que é difícil falar. Eu convivi 2 anos com os dois, né? O Arthur 1 ano e meio, porque ele acabou saindo no meio do ano de 2018. Mas, primeiro, 2 jogadores de um caráter fantástico, que, assim, eu vi o melhor, acho que o auge, né? O Luan, Rei da América em 2017, foi fundamental. É um jogador que passou muita dificuldade na vida dele até chegar onde ele chegou. Então, ele lutou muito para ele chegar onde ele chegou. E eu tinha... quando ele foi para o Corinthians, né, que é um clube que ele tinha ele tinha uma identidade com o Corinthians, né, antiga, eu achei que fosse uma boa para ele renovar e ter essa... Mas, infelizmente, não sei. Eu sinto, assim, sabe, dele não estar podendo render. E eu tenho certeza que ele é mais do que qualquer outra pessoa o que mais sofre, o que mais sente de não poder render e não poder jogar o que ele fez. O Arthur foi um caso assim também. O Arthur, ele passou pela equipe de transição e eu cheguei e já me falaram, olha, tem esse jogador aqui na equipe de transição que tá muito bem. E a gente... Ele era o nome mais citado, né, desses jogadores. Aí ele subiu e já... Ele foi eleito... Eu nunca vi um jogador jogar... Ele jogou... A final da Libertadores, ele jogou 45 minutos. Ele só jogou o primeiro tempo, porque ele saiu lesionado no intervalo. E ele foi eleito o melhor jogador da partida, jogando um tempo. Então, e depois, né, acabou o sucesso que foi. A gente começaram a chegar propostas e ele foi para o Barcelona. E não é fácil, né? Eu imagino... Assim, eu não tinha a qualidade técnica para ser um jogador e por isso migrei para outro lado. Mas você sonhar em jogar na Europa, num Barcelona, e você chega a estar um Messi no vestiário, deve ser um impacto. Acho que ele fez alguns jogos bons, depois foi vendido para a Juventus, né? E teve lesão. Então, o Arthur, acho que ele teve alguns contratempos aí durante esse período na Europa. Mas qualidade indiscutível também. É difícil. Não sei também o que aconteceu, mas é um jogador excepcional que agradeço muito a esses dois aí pelos títulos conquistados.
Você que está nos fazendo companhia aqui no nosso B6 Podcast, deixa eu aproveitar para te dar uma dica. Aliás, algumas dicas, porque você vai ter inúmeras possibilidades lá no site do sportbet.io, nosso novo parceiro aqui do B6 Podcast, onde você pode fazer as suas apostas em diferentes modalidades. É possível também utilizar diversas moedas, tudo de forma bem prática e bem rápida. Então, confere lá, fique de olho nas rodadas aqui do futebol brasileiro, futebol internacional, sempre com as melhores apostas para você. André, vamos lá, você também participou de certa forma, e aí você estava na sua formação ainda de uma mega negociação que foi a venda do Neymar no Santos. 33 anos, você falou, você mencionou. Como que foi participar disso, entender que esse momento ia acontecer, de ser o principal nome do futebol brasileiro nos últimos anos, nessa negociação que foi gigantesca? Foi uma loucura. Foi uma loucura porque, claro, o Neymar já tinha dimensão enorme naquela época. E quando eu chego no Santos, ele tinha aquele acordo, não sei se você vai lembrar, mas o contrato do Neymar com o Santos ia até fevereiro de 2015. Então, o presidente na época, já falecido, Luiz Álvaro, que ele fez grandes avanços no Santos naquela época, ele sentou com o pai do Neymar e eles resolveram, olha, valia a pena segurar o Neymar mais até o final, sem ter o retorno que o Neymar dava em patrocínio, em direito em valor de televisão, em novos, o Santos cada vez mais torcedores, meninos pequenos queriam torcer para o Santos, queriam camisa do Santos, então tinha muitos valores em volta da presença do Neymar no Santos que valia mais a pena mantê-lo do que vender ele naquele momento. Então, antes da minha chegada, anteciparam o contrato dele até a Copa de 2014 e o acordo era, fica até a Copa e depois ele vai livre pro Barcelona. Isso, foi público tudo só que chegou um momento que em 2013, quando eu estava lá, e aí eu já participei, que o Neymar ele passava muito tempo a serviço da seleção, Copa das Confederações. Se eu não me engano, a gente fez um cálculo, ele passou, não sei se foi 2012 ou 2013, acho que foi 2012, que ele passou mais de 90 dias a serviço da seleção brasileira, desde o momento que ele se apresenta até o momento que ele volta ao clube, ou seja, 3 meses para a seleção. O Santos, aí não era a minha área, mas os patrocínios, o Santos estava sem patrocínio, não conseguiu o valor que ele esperava de patrocínio, e como 98% dos clubes brasileiros com problemas financeiros, precisando de dinheiro. O pai do Neymar também chegou para o presidente na época e falou, era importante, antes do meu filho disputar a Copa do Mundo, seria bom ele ter um ano de Europa, que fazia sentido ele disputar, ele tá jogando com os principais jogadores do mundo na Europa para poder chegar em outro nível no Brasil, na Copa do Brasil. E aí foi feito enfim, vamos negociar a transferência do Neymar, e aí, enfim, foi uma Real Madrid-Barcelona, lidando eles com o representante, senta reunião, guerra nossa, foi uma loucura Mas o que dizem que a família queria o Barcelona é verdade. Depois acabou sendo divulgado que já tinha um pré-acordo antigo do Neymar com o Barcelona. E ele deixou claro, quando a gente sentou com ele, ele falou, não, eu quero ir pro Barcelona, eu quero jogar no Barcelona. Então, e aí foi negociar com o Barcelona, tentar fazer o melhor negócio possível pro Santos. Perder um jogador como esse é muito difícil de você repor, né? Então, eu peguei o Santos, o Santos tinha sido campeão da Libertadores em 2011 e eu cheguei em 2012. E aí saíram Danilo, Alexandro, Neymar, participei da venda do Rafael Cabral. Vocês ainda foram campeões paulista em 2013, contra o Corinthians. E 2014 o Santos teve, acho que 9 anos seguidos na final do Paulista. E aí enfim, saiu o Rafael, então foi uma reconstrução do time que não é, o torcedor é o que a gente estava falando do Flamengo, que você falou do Renato. Então o torcedor acaba se acostuma mal, só que existe um ciclo, né, do time. Então, o ciclo, ainda mais com a saída de jogadores,
Até você remontar e conseguir voltar a um ciclo vitorioso, pode levar tempo. Então, o que passei 2013, metade do ano a saída do Neymar, aí a gente começou a reconstruir o time do Santos. Em 2015, quando troca a gestão, né, no final de 2014, um ambiente político muito pesado. O Santos é impressionante a questão política do clube. É um clube grande numa cidade pequena. Uhum. É o único, né? Então tinham 5 candidatos à presidência naquele ano, sabe, vazamento de informação, um ambiente muito tumultuado. E os outros candidatos querem desestabilizar quem está no poder, enfim. Então eu já imaginei sair, e aí veio o Modesto, que era completa oposição a quem estava. Então, na minha cabeça, cultura do futebol brasileiro é... Vou sair porque... Eu limpei minha mesa. Minha mesa estava assim, pronto para ir. O Modesto me chamou, falou, ouvi coisas boas de você, quero que você fique. Surpreendente. Aí, falei, tá bom. Aí, conversamos, fiquei. Só que todo mundo que trabalhava comigo saiu, sabe? Foi uma mudança muito grande. Mas eu tava com... aquela mudança foi o Anderson Moreira, que era o treinador do Santos naquela época. A gente trabalhou muito na virada de 2014 para 2015 para remontar o time. Saiu o Arouca, saiu o Meno, lateral esquerdo, o Damião tava lá, saiu. Enfim, e a gente tentou segurar o Lucas Lima, que tinha vindo, o Giovânio, que estava muito bem, o Robinho tinha vindo naquela época. Então a gente conseguiu manter o grupo do Santos, né? Trouxe o Ricardo Oliveira, trouxe o Vanderlei, goleiro, montou um time forte, e aí foi campeão paulista em 2015, e eu achei que era assim, vamos sair por cima, sabe? Tinha mudado muito, eu não estava adaptando, e eu achei que era mais fácil eu sair e deixar para outro e descansar um pouco. Você acaba tomando a decisão de sair em bons momentos também, Exato, né? Porque no Grêmio ótimo. foi a mesma coisa. O Grêmio eu acabei saindo por receber uma outra proposta. Do Santos eu não tinha, foi descansar a cabeça, assim, campeão paulista foi super importante naquele ano, porque foi uma virada, foi uma mudança de gestão muito tumultuada, com crise financeira, atraso de salário, e a gente conseguiu montar um time forte que ganhou do Palmeiras na final de 2015. E aí eu descansei um pouco até ir pro Sport Recife. A gente estava falando dos modelos nos Estados Unidos de gestão de clubes. E aí você estava comentando que, além do FC Dallas, é uma família tradicional, que tem também time na NFL e mais outra modalidade. Tem uma participação no Chicago Bulls da NBA. No Chicago Bulls da NBA. Como é que é essa família? Como é que é o contato? Quanto você aprende com eles? Isso que eu acho sensacional. Então, é a família Hunt. Eles são 2 irmãos, que são os donos do FC Dallas. Eles são donos do Kansas City Chiefs, que é um clube que tem tido um sucesso. Ganharam o Super Bowl em 2020. Uhum. Foram na final de 2021 e chegaram na final da conferência no ano passado. Tem o Patrick Mahomes, que é uma das grandes estrelas hoje. Então, os 2 irmãos, o Clark e o Dan, eles vêm de uma família que o pai deles, o Lamar, um cara que empreendeu muito no esporte nos Estados Unidos, investiu muito no esporte nos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis por trazer a Copa de 94 para os Estados Unidos. Ele está no Hall da Fama do futebol americano, do futebol e do tênis, porque ele foi um dos que mais incentivou a profissionalização do tênis. Então, estar envolvido com essa família é muito gratificante para mim. Eles têm, né, uma São bagagem. ativos? Estão no dia a dia? Como que é? O Dan, que é o mais novo, ele tá no dia... Todo dia, praticamente, ele tá no clube. Ele me ligou agora há pouco, antes da gente começar, ele me ligou, mandou uma mensagem para ligar de volta. Então, ele... Assim, porque tem muitos donos de clubes na MLS que é mais um negócio deles. Eles não são tão participativos. Assim, aparecem de vez em quando, não é algo tão... Mas no meu caso, não. Isso eu acho que eu tenho muita sorte de ter donos que participam bastante. O Clark, eu falo com ele pelo menos 2 vezes por mês, né, para atualizá-lo do que está acontecendo. São mais questões estratégicas que ele quer saber, mais questões que precisam de uma opinião dele. Ele está mais no dia a dia do Chiefs. É uma família que tem muitos outros negócios, nada relacionado ao esporte.
Mas eles são muito apaixonados por esporte. Então, assim, a gente tem essa interação, eles... voltando na sua outra pergunta, a diferença, eles investem em mim também. Então, eles sabem que investindo em mim, eu vou dar retorno para o clube. Então, eles me mandaram uma vez para ficar 2 dias dentro do Kansas City Chiefs, do futebol americano, para conversar com o GM lá, que é o gerente geral do clube, e aprender o dia a dia que eles fazem de diferentes coisas. Eles me mandaram para passar 10 dias no Bayern de Munique, então foi uma imersão, fiquei morando dentro do Bayern de Munique, sentei com o Chief Scout, com o diretor de futebol, com o chefe do departamento médico, o chefe da fisioterapia. Então eles sabem que isso, né, vai reverter para o clube também. É um crescimento profissional para mim. E aqui no Brasil a gente não vê isso, não tem tempo, a quantidade de jogos e quantidade de fazer isso. Então eu acho fantástico. Eles entendem, por exemplo, quando a gente vai contratar um jogador, eu mostro para eles, eles gostam de ver, opinar, se eles gostaram, não gostaram, o que eles acham. A gente está pensando na próxima janela, a gente quer trazer essa posição. Então, eles participam muito e eu acho que isso, quanto mais pessoas, né, que querem contribuir, eu acho bom. Você está monitorando oportunidades aqui do Brasil de jogadores? Sempre estamos. O Brasil é um mercado que é muito atraente, né? Então, sempre de olho. A Argentina é o maior número, mas o Brasil continua sendo uma possibilidade. Por conhecer mais o mercado brasileiro, óbvio que conheço bem o mercado argentino, mas hoje tem mais jogadores. No meu time, hoje eu tenho 3 argentinos, não tenho nenhum brasileiro. Mas o mercado brasileiro é sempre... A América do Sul, em geral, tem muito colombiano. Colombiano e brasileiro tem quase o mesmo número de jogadores. Argentino, brasileiro, colombiano, venezuelano. Venezuelano teve uma onda porque teve um ou outro jogador venezuelano de sucesso lá e aí os outros clubes começam a buscar mais a Venezuela. Mas o Brasil e a Argentina são os principais. Você foi consultado por times aqui do Brasil para jogadores? Algumas vezes já fui ou para jogadores ou às vezes que preciso do contato no clube tal, que eu quero fazer uma proposta pro jogador desse clube, você tem o contato desse diretor, então muitas vezes eu ajudo, agentes me ligam, já teve agentes que me ligaram, eu recebi uma proposta, represento o jogador tal, me mandam a proposta, falou, o clube teu rival aí me mandou essa proposta aí, e eles estão falando isso, é verdade? Porque a MLS tem muitas regras que não tem em lugar nenhum no mundo, é muito específico MLS. E às vezes os clubes falam, a gente fica meio assim, falando, não, mas eles estão falando que não pode aumentar isso, não pode fazer isso, é verdade? Eu tento ajudar o agente para, enfim, num negócio que eu acho, né, quanto mais a gente puder ter mais brasileiro, eu acho ótimo para a liga. O Palmeiras teve 2 negociações frustradas. Tentou a Atuesta e tentou também o Castelhanos. Por que essas negociações não saíram? O Atuesta saiu. O Atuesta tá no Palmeiras hoje. Perdão. Eu pensei no Castelhanos. O Atuesta conseguiu fechar depois de muito tempo de negociação. Falhou na primeira vez e aí na segunda vez conseguiram chegar num acordo. O Palmeiras tentou, acho que depois de 6 meses que foi conseguir. O Castelhanos foi que o Palmeiras chegou num momento que ele estava numa ascensão muito grande. E aí o New York, acho que cogitou, depois viu que ele estava muito bem e ele terminou sendo o artilheiro do campeonato. Uhum. Então valorizou muito, eles começaram a pedir um valor maior, pelo que eu soube, e acabou frustrando. E tem uma questão cambial também que prejudica. Exatamente. Aí o salário do jogador, o valor pedido em dólar, né, e a relação real-dólar contribui para quem quer contratar no mercado sul-americano e prejudica quem quer buscar jogador na MLS. Na função hoje executivo, vocês têm essa cultura parecida com o Brasil, de estar no vestiário, de estar no dia a dia? Como que funciona? É bem parecido. Da cultura que eu venho, eu tô mais acostumado a isso. Eu vejo que nem todos os meus pares na MLS têm essa cultura de estar dentro do vestiário, de acompanhar. Eu gosto de estar nas viagens, e as viagens nos Estados Unidos são longas, né? Às vezes a gente vai para Portland, são 4 horas de voo. Mas eu gosto de estar no vestiário, gosto de conversar com jogadores. Eu acho importante
a minha presença, eu estar lá mostrando apoio e estar com eles, né, nos momentos bons e ruins que a gente já teve e ter essa relação e dando suporte para a comissão técnica também. Eu gosto. Que tipos de negócios podem ser possíveis aqui no mercado brasileiro, olhando para a MLS? Que oportunidades que se tem de negócios? Em relação a jogadores? A jogadores ou possibilidades de troca de informação, formação de jogadores? Como que isso poderia funcionar de um jeito que pode ser lucrativo para os dois países? Olha, eu vejo assim também um outro nicho que me procura bastante é treinador. Treinador tem muito interesse em trabalhar na MLS, por todos os motivos que eu já falei, qualidade de vida, estrutura. O atual técnico da seleção americana, o Greg Berhalter, em 2014 eu estava no Santos e ele era o técnico do Columbus Crew, que é um outro clube da MLS. E eu vi a possibilidade, a MLS estava crescendo e ele também sabe como o Brasil, atleta de talento, surgem o tempo todo. E a gente começou a discutir uma parceria entre Columbus e Santos, né, que eu acho que podia ser o clube vem fazer um amistoso aqui, divulgar a marca. O mercado americano é um mercado que consome muito, que tem muito dinheiro. Então, não é à toa que os clubes europeus, durante o verão deles, eles vão fazer pré-temporada nos Estados Unidos, né? Então, agora vai ter Juventus, vai ter Manchester United, Chelsea, vão todos agora, no próximo mês, vão estar nos Estados Unidos fazendo pré-temporada. Então, é um mercado que tem muita gente para consumir e a marca, divulgar a marca do clube. O Grêmio está abrindo escolinha agora nos Estados Unidos também. Então, eu vi essa possibilidade, aí voltamos à questão política. Eu conversei com o Greg, eu fui para Columbus, conhecer o trabalho dele, conhecer o clube, em outubro de 2014. Tinha eleição em dezembro. E ele veio para Santos em novembro de 2014. A gente conversou, ele viu, assim, acompanhou treino desde o sub-12 ao sub-20, conversou com as pessoas do clube, enfim. E a gente meio que alinhou pontos principais da parceria. Eu falei, Greg, só tem um ponto. E para explicar para o americano, tem eleição no fim do ano. Então, o presidente atual, ele me deu ok. Mas só eu não que sei, ele não quer fazer ser. agora porque a gente está em novembro e tem eleição. Então, eu tenho que esperar. E aí veio a eleição, veio um novo presidente. E um presidente, quando chega, tem tanta coisa que parceria com o clube americano não é uma das prioridades. Então, acabou... Mas é um americano que também... O Dallas teve uma parceria com o Atlético Paranaense, uma parceria meio que informal nessa... Né, eu acho interessante colocar... Assim, eu sempre busquei, nos clubes que eu trabalho, os clubes, o Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo, o funil é muito apertado para você chegar no time principal. Então, quando os jogadores da base acabam saindo por diversas questões. Às vezes você tem um lateral esquerdo muito bom no time principal e um outro bom chegando, só que talvez não é melhor que o outro. E ele não quer ficar esperando, Exato. E aí ficar nesse limbo da transição ali não é legal. Exatamente. Então, e às vezes tem a oportunidade, esse jogador pode render algum retorno financeiro depois para você. Então, você colocar num mercado americano que é uma boa visibilidade, paga, compra depois, né? Tem a condição de comprar, porque muitos dos clubes vão emprestando para os clubes do interior aqui, jogar Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista. Você tem que pagar o salário, a visibilidade é baixa, você não tem, né, não é um clube que vai depois ter a oportunidade de comprar. Então, eu sempre tentei buscar pontes fora do Brasil, né, nos clubes quando eu estava aqui, e agora eu estou fazendo o mesmo no Dallas. A gente tem um jogador hoje emprestado no PSV da Holanda, tem um jogador emprestado no Hoffenheim, da Alemanha, tem um jogador que está na Áustria, na primeira divisão da Áustria. Então, eu tento buscar essas, porque além de... Na pior das hipóteses, o jogador vai voltar para o clube com uma baita experiência, né? De cultura, de vida e de futebol, de ter crescido, de ter aprendido algo diferente. Então, eu vejo assim, possibilidades de... Muitos falam de summer camps, de fazer
treinamento, um evento, né, nos Estados Unidos, para eles terem com as duas marcas, pra exato. ver como funciona. A gente tem discutido isso com o Bayern, por exemplo, que é uma marca gigantesca. O Bayern de Munique tem um escritório em Nova York. Eles têm um escritório próprio em Nova York, eles têm um escritório em Xangai. Então, clubes, né, E outra coisa que sempre me incomodou estando no Brasil é que por que a gente consegue perder os talentos, né, no Chile, no Paraguai, na Colômbia? O Arsenal veio aqui, pegou... o Arsenal, desculpa. A Udinese, o Alexis Sanchez, um jogador chileno, $500 mil, que virou, hoje é que ele estava no Arsenal recentemente. Como é que os clubes brasileiros não conseguem achar isso antes? Eles estão a 18 horas de voo, 15 horas de voo, a gente está a 2, 3. E a gente não explora tão bem o mercado, a gente não tem essa rede de scouts como eles têm. E hoje os clubes americanos, os clubes europeus, que exploram muito bem o mercado americano. E é tanto... os clubes brasileiros têm tanta questão política, tanto problema financeiro, que estão muito fechados, assim, sabe? Não vem uma internacionalização da marca. A marca Santos, por exemplo, uma coisa que é muito forte, a marca Santos. Eu depois de ter trabalhado no Santos, foi um negócio que sabe, você se apaixona pela história do clube por conta de uma pessoa que, certo Edson Arantes do Nascimento, que passou por lá, que mudou a trajetória daquele clube. Mudou. E assim, a história do Santos é linda. E o Pelé é reconhecido no mundo inteiro e, consequentemente, o Santos é reconhecido no mundo inteiro e não explora isso bem. Então, é algo Falta essa visão, assim. Falta muito. De novos negócios, de possibilidade de desenvolvimento. E fica nesse ciclo vicioso de olhar só para o futebol brasileiro, só para as oportunidades. Por isso que a gente fica também, assim, o jogador ele fica circulando dentro do país, em diversos clubes. Ou vai para o interior também, que acontece muito. Os treinadores é a mesma coisa. Então aí você não tem novidade. Não tem treinador fora, brasileiro. São pouquíssimos que tem. E nem não tem nas principais ligas. Então, é um sinal. Eu acho que isso... E tem Argentina... Agora eu estava vendo... agora nessa fase da Libertadores agora, oitavas de final, um treinador brasileiro. Em todos... Só o Felipão no Atlético Paranaense. Entre todos os da oitava de final da Libertadores, só um treinador brasileiro. 4 portugueses e acho que 6 argentinos e um colombiano e outro... Enfim. Mas é um alerta, né? Eu acho que tem que mudar alguma coisa em relação a diferentes aspectos, em relação ao clube, em relação à preparação dos treinadores, em relação a esse aspecto de ficar circulando e não evoluir. E oportunidade tem, né? Os mercados estão... A MLS hoje tem 28 clubes. Um treinador bom do Brasil, se batesse lá, ele teria emprego? Ele tem a possibilidade? Quem é bom tem oportunidade, sabe? Mas... Tem a língua, tem o preparo. Exato. Então, eu fiz o Dallas, a questão também de estabilidade. O Dallas, desde 2008, 2009 até agora, 4 treinadores. Nos últimos 14 anos, 4 treinadores. Né, então, assim, eles ficam mais tempo também. Muito mais tempo. Então, se o trabalho é bem feito, né, tem estabilidade para os treinadores. E que eu acho que todo treinador sonha em não ficar nessa loucura de a cada 4 meses é demitido, vai para outro. E o perfil de treinador é o quê? Europeu, americano? Eu fiz agora uma mudança de treinador no Dallas. Então, o treinador ficou 3 anos, o que eu tava, o Lute. E a gente achou que era hora de mudar. Eu tive 2 meses e meio para fazer o processo de escolha do novo treinador. Eu defini todo o processo, apresentei para os donos, falei, olha, eu vou fazer o processo assim. É a função mais chave para mim, para o clube. Treinador. Jogador, se você traz um jogador e ele não se adaptou no primeiro ano, ele tem um outro ano, você sabe que às vezes o treinador ele tem que chegar e tem que dar certo. Imagina, que clube no Brasil a gente tem 2 meses e meio para poder escolher o melhor perfil. Eu entrevistei 18 treinadores. Eu recebi currículo, quase 200 currículos. Fiz uma análise sozinho. Defini os critérios. Mas aí o atual treinador, desculpa te interromper, mas ele sabia que ele sairia? O atual treinador... Da época. Da época?
Ou ele sabia ou ele foi pego de surpresa, é isso? Tá? Ele sabia porque, Não, assim, ele foi durante 2 meses e meio você ficou fazendo entrevista e Quando tal. eu só fiz, eu comecei depois que ele saiu. Ah, entendi. Não, eu sentei com ele e justamente a gente definiu pela saída dele porque a gente definiu junto com os donos que a gente vai mudar para o ano que vem. Então vamos já trocar agora. Perfeito. Eu já começo o processo antes, né? A gente não fica... Eu já tenho tempo para fazer um processo mais bem elaborado. E eu não vou me sentir confortável em fazer o processo enquanto ele está trabalhando. Claro. Então a gente rompeu com ele. E aí eu comecei o processo que foi em meados de setembro do ano passado. Que é uma pausa que tem ali. E aí... a gente estava ainda em temporada, faltavam 8 jogos quando ele saiu. E aí foi quando a gente decidiu, colocou um interino para terminar os outros jogos. A chance de classificação era mínima, porque os Estados Unidos ainda é o pontos corridos e classifica para o mata-mata, né, os playoffs, como todas as outras ligas, 2 conferências. E aí eu fiz esse processo, selecionei 18, entrevistei os 18, 9 americanos, entre aspas, com experiência nos Estados Unidos. O atual treinador, o que a gente terminou contratando, ele é espanhol, só que ele morava 7 anos nos Estados Unidos. Ele era auxiliar técnico da seleção americana. E 9 estrangeiros, né, que eu fui entrevistando e foi muito legal. Porque sabe quando você vai a fundo e você entende, pesquisa. Para cada treinador, eu lia várias entrevistas, assistia entrevista, fazia... Por que você falou isso? Você falou isso? Aí eu procurava alguma matéria, o jogador falou que o treinador X chamou ele daquilo. E aí, aí eu falo, por que você... Então, e assim, você vai conhecendo mais, estudando, eu sabia, quando eu sentava para falar com o treinador, eu sabia muito da vida dele, da carreira dele. E eles percebiam. Então, e aí eu selecionei 4 desses 18 para virem para Dallas, sentarem comigo, com os 2 donos, e a gente escolheu o Nico Esteves, que é o espanhol. E estamos muito contentes com ele. Essa diferença toda faz com que os seus planos de voltar para o Brasil também sejam adiados? Ou a proposta tem que ser muito boa? Em que contexto que isso pode acontecer, André? Não é nem assim, já me perguntaram isso, já recebi sondagens, né? Saiu, algumas saíram na imprensa, né? De clubes que me procuraram. Mas eu não penso muito... Eu gosto de viver um momento que a gente estava falando. São poucos os executivos que estão fora do Brasil. Eu quero aproveitar, né, o crescimento profissional que eu tenho. Eu saí completamente da minha zona de conforto. Eu saio não é português, minha língua no dia a dia é inglês. Então eu estou numa outra língua, uma outra cultura, que eu tenho que me adaptar a uma outra liga, que tem umas regras super... que até eu estou no 4º ano e penando para entender todas as regras ainda da MLS. E eu quero aproveitar isso. Eu acho que eu tendo um bom desempenho nos Estados Unidos, eu já estou... ficar 4 anos, né, num ambiente super profissional, que não é fácil. Então, eu já estou indo para minha 4ª temporada, eu tenho esse... Né, eu comecei com um contrato de 2 anos, renovaram por mais 3. Então, acho que é um sinal bom. Acho que eu represento, né, os brasileiros que querem trabalhar fora. Eu recebo todas as áreas que você pode imaginar, fisioterapeuta, preparador de goleiros... tudo, que me procuram oportunidade, como é que você chegou aí. E eu tento explicar, não é assim... E hoje a MLS até ela tem... E ela diminuiu o número de estrangeiros. Tinha um executivo no Cincinnati, estrangeiro, trocaram por um americano. O San José tinha um estrangeiro, trocaram por um americano. Então eles valorizam muito quem tem experiência já na liga. E eu já estou agora no meu 4º ano na liga. Eu acho que isso pode me abrir portas para outros lugares. Brasil, eu sempre vou ter um carinho enorme, né? Minha família está aqui. Sim, então, seu país. É uma possibilidade que eu sempre vou considerar, mas eu quero continuar a cumprir. Eu tenho um contrato com Dallas, quero ficar e aí depois, quando acabar meu contrato, se renova, se não renova, para onde eu vou, eu deixo para pensar mais para frente. E você vê daqui para frente uma continuidade de bastante crescimento da liga também? Eu vejo ela, assim... Um outro ponto importante é que esse ano tem a Copa do Catar, 2026 é Estados Unidos. Estados Unidos, México, Canadá, mas... Faz parte desse movimento. Então, eu acho que, né, os olhos, o próximo ciclo de Copa do Mundo, a atenção vai estar ali.
ou seja, mais investimentos, mais uma série de coisas que vai melhorar, que eu já sei das possíveis sedes. Dallas é uma possível sede, eu acredito que Dallas vai sediar jogos da Copa do Mundo. Então, eu já sei criação de infraestrutura de hotel, de restaurantes, já tem estádio, esse já tem esses projetos esperando só a escolha. Eu acho que a Liga vai aproveitar esse momento para crescer. Os donos são pessoas muito bem relacionadas, com dinheiro e que vão querer aproveitar também. É a principal liga do país. Eu acho que tem tudo para crescer ainda mais nesse próximo ciclo. E o americano é muito competitivo. O americano quer, tem a principal liga de basquete, o futebol americano acho que é a única, mas beisebol. Então, eles querem que a MLS, eles têm essa ambição da MLS competir com grandes ligas europeias. Então, eu acredito sim. E como é que você fomenta culturalmente para o norte-americano o desejo de jogar futebol? A gente falou em off aqui um pouquinho de como funciona a questão da educação, da escolha de vocês, de quem está na universidade também. Queria que você contasse mais como que é isso, a base também, se existe esse movimento de base e se o interesse do norte-americano, especialmente, está crescendo. Muito. O crescimento do norte-americano está crescendo muito pelo futebol. Os Estados Unidos é um país muito grande, então eu tenho sorte de estar numa região que a cultura do futebol é muito presente pela proximidade do Texas com o México. Presença latina, principalmente Texas, Califórnia, Flórida, os países mais próximos, os estados mais próximos ali da América Latina têm essa cultura do futebol mais presente. No Texas é muito visível isso. A língua espanhola é muito falada, no Texas. E então, mais para cima, tem o Minnesota United, por exemplo. Tem o Portland Timbers. Não tem tanto essa cultura, essa presença que tem. Então, o Dallas é tido como a melhor base dos Estados Unidos. E muito se deve também pela região de Dallas ser muito fértil e encontrar muito talento. Muitos mexicanos-americanos que são filhos de imigrantes, que já nasceram nos Estados Unidos, filhos de mexicanos ou netos de mexicanos, já segunda geração, que trazem a cultura do México. Então, ou colombianos, o nosso centroavante hoje, que é o artilheiro da MLS hoje, que é o artilheiro, é o titular, ontem a seleção americana jogou, é o titular da seleção americana, o Jesus Ferreira. Ele é filho de colombiano, mas nasceu nos Estados Unidos. Então, tem muito disso. E a gente tem escolinhas com quase 4 mil alunos, escolinhas do Dallas, ali na nossa região. Bem, uma nova geração. Com meninas e meninos. Então, esse público, se continuar, é um público que vai consumir o futebol no futuro. Então, eu acho que o futebol nos Estados Unidos hoje já saiu recentemente. O futebol já é o 4º esporte nos Estados Unidos, atrás do futebol americano que está disparado. Basquete, beisebol e o futebol. A gente passou o hockey, que é uma liga muito forte, são as 5 principais ligas. Só que, diferente desses outros esportes, o futebol é um esporte globalizado. Um esporte que se joga no mundo inteiro. Então, o americano teve que se adaptar à realidade do futebol. Então, o Dallas é um clube de 96. A base do Dallas, antes era só jogadores vindos da universidade. O Dallas criou a categoria de base em 2008. Então, a categoria de base do Dallas tem 14 anos agora. E já rendeu muitos frutos. Agora, em janeiro, a gente fez a maior transferência de um jogador americano para a Europa, saindo da MLS. Que foi o Ricardo Pepi, que está no Augsburg, da Alemanha. Que ele tem nascido em 2003. Qual foi o valor? Quase 20 milhões de dólares a transferência dele. Então, foi um marco, assim, a gente quebrou recordes. E a ideia do Dallas é isso, é solidificar essa formação. A gente tem o nosso time B, que é o North Texas. Então, a base, passando pelo North Texas até chegar no Dallas, o Pepe fez toda essa trajetória. Então, para a gente é muito importante ter esses exemplos como o Pepe, como o Tanner, que eu te falei. Que Tanner também jogou no nosso time B.
E aí foi vendido e a gente brigou para ele não ir pro college, né? E tem isso realmente. Como eu estava te falando, da responsabilidade que eu tenho, porque se o jogador assina contrato profissional, ele perde a chance de jogar pelo college. Porque ele tem que ser amador para estar jogando. Porque ele tem que ser amador. Então, essa adaptação da cultura americana de vir... A gente ainda tem o draft todo janeiro, que a gente traz jogadores, mas é muito diferente do que é o draft. Como, né, acho que tem gente que assiste do futebol americano, do basquete, que são esses jogadores, vão ser as estrelas próximas. No futebol, eles ainda têm uma distância maior do nível MLS para o nível universitário. E até porque pela questão da idade também, porque Exato. eles estão ali com 24, 25 anos. Quando se forma da universidade, que já é chega... já uma idade, assim, no futebol não é inicial, digamos Exato. assim. Você já tem que ter tido uma base. Porque você já está Você já... Para a FIFA, o período de formação do atleta termina com 23 anos. Então, se chega um atleta acima, ele já completou o período de formação dele, óbvio que ele pode continuar evoluindo, mas ele já está muito perto do nível que ele vai ser, né? Então, e é uma mudança muito grande. Você sai de um nível universitário e chega para jogar na principal liga do país, né? Então, na verdade, eles teriam que mudar, de repente, esse formato, especialmente para o futebol. Não funciona tão bem pela questão da idade. É que é uma questão cultural tão forte a questão do draft. E tem, por exemplo, eu acho interessante que o Philadelphia tem o meu par no Philadelphia, o diretor de futebol lá é um alemão, que ele veio do Red Bull Salzburg. É interessante isso, eu posso vender as minhas escolhas no draft. Se eu não quiser escolher, eu posso vender para outro clube que queira. Se tem o Nashville ou o Los Angeles Galaxy quer comprar de mim a minha escolha do draft, eu posso vender para eles. O Philadelphia vendeu todas. Pelos próximos 3 anos, vendeu todas as escolhas do draft. Porque não tem interesse. Porque ele acha que justamente isso, que os jogadores que ele está formando já servem para o que ele precisa, né, para construir o elenco deles, e que ele não acha que ele vai achar algum jogador no college. No meu caso, como os donos do Dallas, eles têm ele vem de uma família com base no futebol americano, eles valorizam demais o draft. Eles valorizam muito. Então, eles querem que você faça boas escolhas também. Exatamente. Então, o nosso draft a gente leva muito a sério, a gente tem que estudar bem os jogadores, faz a nossa lista, e agora a gente, surpreendentemente, a nossa terceira escolha no draft, que foi o 28ª geral, um sul-africano, o Tsiki, ele tá rendendo, né, tem jogado titular, o nosso time tá super bem, então, às vezes, como eu falei antes, o Orlando escolheu no draft o Daryl Dickey, e eles venderam para o West Brom da Inglaterra por 10 milhões. Um ano depois de ter escolhido ele no draft. O Tejon Buchanan, um canadense, que foi escolhido no draft pelo New England, foi vendido para o Brugge, da Bélgica, por 7 milhões. Então, às vezes, você pode encontrar, e são jogadores que fizeram uma diferença incrível, né? É exceção. No passado, era a base dos times, eram jogadores que vinham do draft. Hoje, exceção esses jogadores que fazem a diferença, mas ainda assim, o Austin tem um jogador, o Daniel Pereira, que é um titular absoluto, que veio do draft também. Então, é possível encontrar bons jogadores ainda. As chances são menores, mas é possível com uma exato. boa busca. Com o seu olhar empreendedor e voltado para negócios no futebol, pela sua experiência nos Estados Unidos, uma gestão que é completamente diferente aqui do Brasil, a gente nos últimos meses está acompanhando intensamente a formação das SAFs aqui no Brasil, uma gestão que ela é impactada por uma outra cultura também. Como que você vê esse movimento no futebol? Você entende que isso vai acontecer com maior frequência e que é um movimento irreversível? Porque a gente tem visto times bem tradicionais passando por esse processo também, né? Agora, essa semana, a gente teve o anúncio do Milan. Olha, aqui no Brasil eu torço muito para que Cruzeiro, Botafogo e se o Vasco também seguir esse caminho, que dê muito certo. Porque eu não acho que precise transformar numa SAF para ter uma gestão profissional, mas no Brasil eu não vejo outro caminho. Eu acho que, como você falou, eu acho que é um caminho irreversível. Os clubes que ainda têm uma boa gestão, o Palmeiras, por exemplo, tem uma gestão que eu admiro muito, e o clube que está
né, que teve a mudança do Paulo Nobre para o Maurício, do Maurício para a Leila, e é um clube que tem se mantido no topo, disputando, ganhando. Não vejo o Palmeiras seguindo esse caminho, e não precisaria, como eu falei. Porque se contém a condição financeira. E aí, só que você tem o Botafogo, o Cruzeiro, que chegaram quase no fundo do poço, ou chegaram no fundo do poço, e Cruzeiro, quando você imagina um Cruzeiro passando no terceiro ano na Série B? Não consegue subir. Um clube da dimensão que é o Cruzeiro. Então, o Ronaldo, eu espero muito que agora, né, consiga, porque eu acho que os clubes grandes precisam estar, essas grandes marcas com grandes torcidas precisam estar disputando a elite do futebol brasileiro. É bonito de ver. Mas então, não é meio vender a alma aqui no Brasil, assim? Eu acho que... Assim, porque aqui a gente tem né, o sentimento que o torcedor tem pelo clube é uma grande diferença com a MLS, por exemplo. A MLS é de 96, então o Dallas é de 96. Não deu tempo do Dallas ter o avô passar pro pai, pro filho, pro neto. E aqui a gente tem isso, né? Você muitas vezes torce pro time do seu pai, do seu avô. Então é uma coisa que passa de geração em geração e gera um carinho, um sentimento pelo clube que é diferente. Eu acho que assim, o torcedor quer ver um time vitorioso, quer ver um time competitivo, e a gente precisa, no Brasil, ter a questão financeira saneada pelos clubes, para que os clubes possam ter um fôlego e não passar pelo que eles passam todo ano, que o Cruzeiro passou. Todo ano a gente vê, várias vezes pelo ano, atraso de salário, atraso de imagem, jogador, isso, o jogador reclama daquilo. E não cabe isso, né? Eu hoje estou num país que atraso de salário não existe, né? O jogador, ele é assim como qualquer um de nós, empregados de qualquer ramo, você tem os seus compromissos, você tem, né? Não é porque o jogador ganha muito ou ele pode ficar... A carreira dele é curta, é mais curta que outros segmentos. Então, o mínimo que se espera é que tenha, né, que cada um cumpra a sua parte. Então, se para isso é preciso virar SAF, é preciso que venha um dono com um aporte financeiro para equilibrar o clube, para o clube passar, enxugar muito e ter que sofrer um pouco para mais na frente ganhar, eu sou muito favorável. Acho que a gente precisa passar por isso. André, obrigada pela sua participação. A gente falou de vários assuntos aqui, muito sucesso, que o número também de brasileiros com essas oportunidades também aumente, né? E eu entendo que você sendo essa referência, é possível que outros se inspirem aí na sua trajetória. Então, todo sucesso aí na continuidade da temporada. Obrigado, Bibiana. Foi um prazer enorme. Passou rápido, né? Mas foi um prazer. Foi muito legal bater esse papo aqui com você. E você que está na nossa companhia, aproveite para divulgar também os episódios do nosso podcast, além de todas as resenhas, todas as conversas que a gente teve por aqui. Temos também os cortes, então, os momentos mais especiais de cada papo. Você pode compartilhar aí com seus amigos e fazer, claro, a sua inscrição aqui no nosso B6 Podcast. A gente se encontra. Até mais.